Olá a todos e todas. Hoje, então, iremos conversar sobre educação e saúde, certo? É um tema que tangencia, é transversal a muitas áreas do conhecimento e eu vou fazer um recorte aqui para ilustrar um pouco do que se trata alguns conceitos e uma linha histórica relacionada à educação e saúde. Também convém dizer que eu organizei essa apresentação a partir de um texto do Ricardo Cecchini e da Yara Carvalho, que está nesse livro aqui, que é o Tratado de Saúde Coletiva, que é um material bem importante no campo da saúde coletiva. Então, é desse texto que eu vou utilizar como linha, né, de condução desse encontro. Também já aproveito para dizer que uso como referência esse outro ótimo trabalho aqui da Lígia Maria Vieira da Silva. Tem outros autores, mas ela é, vamos dizer assim, a autora principal, que é o Campo da Saúde Coletiva, Gênese, Transformações e Articulações com a Reforma Sanitária Brasileira. Então, recomendo também esse livro aqui. Nem dos dois está disponível em PDF, são livros que têm que ser comprados, embora algumas coisas possam se achar na internet. E por último não, mas que eu também utilizei para fazer essa conversa, é esse livro aqui, Versus Santa Catarina, Itinerários Transformadores em Saúde, da qual eu colaboro na organização, e tem um texto, com grande satisfação, com o Eider Pinto, grande amigo, parceiro. Escrevemos esse capítulo que é uma análise do desafio da mudança da formação em saúde, do Versus, na perspectiva do movimento estudantil. Esse livro, sim, está disponível para baixar em PDF nas plataformas, e ele foi construído com muitos autores, estudantes, professores, etc. Então, foi financiado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, à época, que é a experiência de Santa Catarina. Então, é esse material que eu vou me apoiar para conversar com vocês, tá? E apresentando, então, inicialmente essa concepção, dizer que nós temos alguns acúmulos, né, no ensino em saúde. E esses acúmulos, vamos dizer assim, reforçam alguns paradigmas que ainda precisamos superá-los, no meu ponto de vista. Não só do meu, mas de alguns autores que eu citei ali anteriormente. Então, a gente tem hoje uma formação centrada no conteúdo, né, e isso tem alguns efeitos colaterais, uma pedagogia de transmissão, como é o caso aqui, né, estou transmitindo conhecimento, um excesso de carga horária, então, para determinados conteúdos, sobretudo os conteúdos mais relacionados à biomedicina, pouca ou quase nenhuma oferta de disciplinas optativas de interesse dos estudantes, desvinculação entre o tripé ensino, pesquisa e extensão, onde há, às vezes, até trabalhos paralelos de extensão e pesquisa, com temas idênticos, mas que não se entram em contato, em diálogo. Uma orientação, então, de conhecimentos, conteúdos para doença e reabilitação, e a pouca integração entre ensino e trabalho, que é um dos motes na educação e saúde, é fazer a intersecção no ensino-serviço, né? Porque essa inter-relação, na prática com o conteúdo, ela permite a gente atender as necessidades ou vislumbrar as necessidades da população onde a gente deseja que os estudantes e futuros profissionais estejam inseridos, certo? Eu gosto muito da perspectiva do Deleuze, e ele tem um vídeo curto, na verdade, que está disponível no YouTube, que é o que é uma aula, é fácil de encontrar, se não me engano, é do abecedário que ele fala, ou então do Diálogos com a Claire, não tenho bem certeza, mas enfim, o que ele diz que é uma aula? A aula é uma espécie de matéria em movimento, que tem textura, né? Ela precisa alcançar um momento, um instante. De alguma maneira, ela não vai atingir a todos. E ele exemplifica, dizendo que
Pode aparecer alguém na aula, né, que de repente está ali sonâmbulo ou distraído, e de repente alguma coisa conectou ele ou ela com aquele determinado ponto. Isso cria um acontecimento para aquele instante. Ou seja, ela produz uma outra coisa daquele encontro que está sendo feito. A aula não é uma transmissão, simplesmente, ou não deveria ser uma transmissão. Ela deveria ser algum tipo de troca, de algo que seja na interface entre os sujeitos. Ela precisa de relações, né? Isso é uma aula para ele de um jeito muito reduzido que eu estou falando aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de uma formação que tem muitas ausências hoje, né? Onde parece que o prazer do conhecimento ele ficou em segundo plano, a alegria de trabalhar com algo coletivo ficou também em segundo plano, e que a formação está desvinculada, ou pouco vinculada, com a responsabilidade social do profissional. Porque a gente foi estabelecendo um modelo de formação, um modelo de atenção em saúde que é fragmentado. Eu vou tentar esmiuçar um pouquinho mais agora em seguida. Por isso que a gente se apoia nos marcos conceituais de saúde coletiva, que é uma área de intercruzamento de saberes e práticas. Se a gente for recuperar nesses livros que eu citei ali, e outros autores clássicos já, Maria Cecília Donângelo, Sérgio Arouca, dos mais antigos, né? Alguns vivos, inclusive, como o Emerson Merri, o Merri, como ele fala, a Gastão Campos, autores que a gente conhece, né, que nos subsidiam discussões. Eu vou estar sendo desonesto de citar só esse, mas foram os primeiros que me ocorreram aqui em mente. Existem outros tantos, inclusive outros que estão escrevendo e pensando e atuando, né, hoje na nossa realidade, a partir ou com o campo da saúde coletiva, que é a possibilidade, que é uma aposta, né, de integrar o que acontece com bases das ciências teóricas, das ciências sociais humanas, epidemiológicas, do planejamento em saúde, e que impõe a olhar para o SUS a partir dessas várias lentes, e que a gente combinou, pactuou de olhar a partir da saúde coletiva, porque ela estica, ela tensiona aquilo que está pré-definido, né? E que faz essas apostas que são de superação do biologicismo, né? E do modelo clínico hegemônico. Isso pode ser facilmente percebido tanto nos serviços de saúde hospitalares como na atenção básica, onde isso é muito, muito forte, muito latente, onde também é importante dizer que não podemos ignorar, sobretudo, devemos valorizar o que é social e subjetivo, né? Porque a saúde, sim, está, né, condicionada a aspectos sociais. Não tem como dizer que a saúde é a ausência de doenças. Esse conceito ele está ultrapassado, né? Ele é reduzido. A necessidade, então, de valorizar a questão do cuidado, e não só da prescrição, o estímulo, então, da convivência e troca, né, entre profissionais e população, algo que também a gente vive esse grande desafio, porque ainda que a gente tenha um sistema, um modelo de atenção à saúde voltado para o território, com essa perspectiva de território, territorialização, ou seja, que entende e incorpora a ideia de determinantes de saúde e que ainda só arranha a questão da determinação social, a gente ainda vive um modelo que é centrado nos serviços, e aí mais especificamente nos consultórios, né? Não há uma ruptura das fronteiras geográficas ou arquitetônicas ou ambientais, e sobretudo não há uma ruptura do modelo da relação de poder e saber que se estabelece entre a população e os profissionais. Então a gente tem ainda uma lógica forte de medicalização da doença e o mercado de cura. Portanto, há de se combater, vamos dizer assim, há de se enfrentar isso com lucidez para que a gente opere com outras lógicas, crie outros arranjos, né, para enfrentar uma formação que seja ao interesse da população. Né. Numa linha histórica, talvez a gente consiga identificar com mais clareza por que a gente tem esses acúmulos do ensino e por que também a gente ainda não conseguiu avançar para o desejável, que é essa aprendizado
por alegria, por contágio, que isso interfira e implique a minha vida e a vida dos outros. Olhando para a nossa história, a gente consegue identificar alguns pontos que de alguma forma interferem até hoje. Então, para quem não sabe, a família real portuguesa, ela teve um marco importante em todos os sentidos, mas teve um marco importante na área da saúde, que foi com a implantação de 2 escolas médicas no Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia, as 2 primeiras escolas médicas que temos. Um salto muito grande, né, de quase 90 anos depois, a gente tem a Escola Profissional da Enfermagem. Vocês identificam que houve pouquíssima expansão, e essas escolas médicas vinham com o interesse de atender a corte, né, atender as necessidades de uma população, ou de um viés elitizado, né, burguês, ou daqueles que estavam no poder, não é para a população em geral. Como o advento do nascimento dos hospitais, no modelo que a gente vai conhecendo, inclusive está aí a sugestão no texto de leitura do Foucault, Nascimento dos Hospitais, na Microfísica do Poder, a enfermagem também ganha um valor importante, porque não são só os médicos que vão conseguir dar conta da instituição hospitalar, né? Então as escolas de enfermagem ganham força. Depois a gente tem, no começo do século, vejam, olha só, é muito recente, 1904, a Diretoria Geral de Saúde Pública. Então a gente tem um movimento aí internacional, a partir, por exemplo, da interferência das fundações. Isso pode ser melhor, quem tiver interesse em estudar mais, nesse livro que eu citei, da Lígia Maria Vieira da Silva. Ela fala das fundações da Rockefeller, entre outras, e a interferência da instituição John Hopkins nos Estados Unidos, e a valorização, o incentivo de outros espaços de saúde pública na América Latina, a partir da Organização Pan-Americana da Saúde, que é uma, como chama? Não é um departamento, acho que é uma secretaria, né, da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Isso tudo interfere, então, no incentivo econômico, financeiro, para alavancar novas escolas, e isso atendendo às necessidades específicas da população, sobretudo atravessada pela questão do trabalho. Depois, em 1923, o Departamento Nacional de Saúde Pública, estou falando do Brasil, né? E aí, lembre que no começo do século a gente tem Carlos Chagas, uma figura importante, né, nesse processo, ainda que com suas controvérsias, porque a gente tem, nesse momento, a partir da industrialização do país, um pouco anterior, mas a gente começa então a ter os efeitos colaterais dessa industrialização e adoecimento da população, e isso então interfere na oferta do cuidado com a população. Depois a gente tem a década de 40, daí com as tendências neoliberais. Vale dizer, eu fiz um parênteses ali, quem quiser pode talvez ver uma outra aula que eu tenho disponível no YouTube, que é sobre a educação médica no Brasil, e eu falo um pouco mais detalhadamente sobre o relatório Flexner, de 1910, que é um marco, não só para a educação médica, mas para a educação na saúde como um todo, porque ela se ampara nesses 4 pontos que eu citei abaixo aqui, que é a base biológica, a orientação pela especialização, a pesquisa experimental e ser entrada no hospital. Esses 4 eixos, assim, eles se repetem, se reproduzem de uma maneira intensa, e isso se valida como um modo de se oferecer uma formação em saúde. Bom, e eu, não desconsiderando a importância de tudo isso, desconsiderando pelo menos que o hospital é um lugar importante para o cuidado também, que a questão biológica é importante, mas algo escapa se a gente olhar apenas a partir dessa perspectiva. Com efeito, a gente tem o quê? A gente tem uma educação instrumental e recortada, conteúdos cristalizados, né, sobretudo valorizando as ciências básicas e clínicas. Então, se a gente for os currículos, eles estão sustentados nesse bloco inicial, que é as ciências básicas, depois sofisticando para a clínica, né, interligando as ciências básicas. A questão
a gente tem como a concepção de uma informação diferente, vamos dizer assim, da construção de uma ideia de conhecimento, produção de conhecimento. Informação não é conhecimento, e a visão de um corpo estático reduzido. E aí, entre os efeitos, uma educação centrada no professor, no livro, no texto, onde os estágios são supervisionados por preceptores ou professores que podem regular, dizer onde o que é pertinente ou não. Diferente está direcionado para a perspectiva da saúde coletiva, de uma formação em saúde que se quer implicar, né, ou demarcar, que seria de valorização da produção de experiências, de um currículo organizado por unidades de produções pedagógicas, né, que você pudesse trabalhar a partir disso, práticas interdisciplinares, né, que a gente se esparramasse, interligasse com outras áreas, uma comunicação que se dá intensamente entre o serviço e o ensino, e que possam ter conexões com a realidade, né, que não fiquem um objeto de estudos ou interesse deslocado do que nós temos. Há boas experiências. Eu cito, o Versus é uma desses dispositivos transformadores da formação. É onde você cria um microarranjo de vivência com intensidade, onde os estudantes podem conhecer e vivenciar de uma maneira mais orgânica o que acontece em serviços de saúde. E, claro, são essas interferências que criam a implicação militante na formação, onde os sujeitos envolvidos com a educação e saúde recuperam valores que são valores importantes, já destacados por um super educador e teórico que é o Paulo Freire, né? Tão valorizado por muitos, mas ainda um teórico e não só um teórico, um político, um influenciador de uma concepção de entender que a educação é emancipatória, né? Dessa proposta de mudança em que ela possa realmente mudar a nossa realidade, inclusive considerando que a gente está sempre enfrentando nos últimos, pelo menos 2 anos, pelo menos, ataques tanto de ataques de redução de cortes de verbas públicas para o ensino superior, como também ataques a concepções ideológicas, né? Vejam, tudo ainda está fragilizado, uma sensação de fragilidade diante das coisas que a gente está enfrentando de resistências para um modelo de educação que seja nessa perspectiva emancipatória, né? Isso é um tema que vale desdobrar em outros. Não vou aqui falar tanto, mas eu não posso deixar me furtar de dizer que a gente está num momento delicadíssimo para a educação e saúde no país. E isso pode interferir ainda mais nesse modelo que a gente deseja de alteração, mas que pode solidificar ou ainda mais sedimentar algo cristalizado. Vale dizer também que tem o Dawson, que é um inglês já falecido, obviamente, que produz um relatório. Esse relatório ele também ficou conhecido, e ele serve de amparo para pensar, por exemplo, a atenção primária em saúde, um modelo de integração, de rede, né? Alguns vão dizer, inclusive, que ele é o inspirador desse modelo de rede, que não há uma hierarquia, né? Um triângulo, um modelo que seja hierárquico, que vai dizer o que é mais importante, está em cima, embaixo, mas que tudo se dá de uma maneira, vou usar uma expressão do Guattari do Deleuze, rizomaticamente, né? Com vários núcleos, e esses núcleos podem se reproduzir. Essa concepção descentralização, ela auxilia a entender que cada espaço tem a questão da organização, o seu modo de operar, que vai precisar estar contextualizado, do contrário, se torna algo homogeneizante. Então, ele é uma aposta de um Estado gestor disso, e onde os profissionais são generalistas, sobretudo médico, né? Então, contrário à ideia da superespecialização. Daí, então, uma formação que seja voltada para as necessidades da população. Esse seria um modelo interessante de a gente recuperar e trazer como forma. E ele foi utilizado como uma perspectiva em algum dado momento da nossa história recente, né, quando a gente teve a Secretaria, o Ministério da Saúde, com a sua Secretaria de Gestão do Trabalho, em arranjos que estavam apostando nesse tipo de
de perspectiva, e que, então, naturalmente, com a alteração de governos, isso vai se tornando fragilizado, como eu estava citando agora anteriormente. Bom, na década de 50 e 60, a gente tem um movimento preventivista, então se criam os departamentos de saúde pública, no Brasil, sobretudo, com 3 grandes áreas de conhecimento, né, que é medicina, odontologia e enfermagem. As outras áreas ainda não estão nesse modelo, né, de movimento preventivista, os departamentos de saúde pública. De novo, reitero aquela leitura ali, sugestão do livro Campo de Saúde Coletiva, sobre a gênese da saúde coletiva. Ele retrata isso de uma maneira muito clara e lúcida, né, inclusive entendendo que esses movimentos são políticos, né, além de econômicos. Bom, aí esse movimento preventivista, ele fala sobre a questão, valoriza a questão social, mas ainda assim com uma certa centralidade com a clínica. A clínica se torna ainda, ela está presente nesses espaços, né? Como um carro-chefe. Nesse momento tem algumas reformas universitárias. Se a gente for pensar, por exemplo, muitos cursos na década de 60 começaram a ter os seus conselhos, né? E, consequentemente, também a sua validação social. Tudo isso interfere numa reforma universitária que ainda convive com uma ideia do mundo da formação versus o mundo do mercado de trabalho, né? Com a ideia, talvez, de um capital social. Década de 70, a gente tem os projetos de aprendizagem em saúde comunitária. Isso é inovador, porque daí, então, se dá ênfase sobre o território, sobre as comunidades, e isso cria uma noção diferente para intervir sobre as pessoas, diferente de intervir sobre as doenças das pessoas. Então, há um movimento de trazer outras lógicas para ampliar o olhar. Na década de 80, começa a se delimitar, demarcar essas diferenças, né, entre a comunidade e o hospital. Há experiências bem interessantes, sobretudo na saúde mental, de uma perspectiva disruptiva dos modelos, né? Não é à toa que na década de 80 a gente tem alguns movimentos que tentam extrapolar o que a gente tem de realidade sobre o que é o cuidado em saúde, né? Ainda na década de 80 a gente tem interferências importantes do Banco Mundial, então interferindo na questão dos hospitais e hipervalorização do modelo hospitalar. Também a inovação com a proposta da rede de integração docente assistencial, a IDA. Então, essa interface ensino e trabalho, ensino e serviço. Na década de 90, a gente tem um projeto UNI, Integração Ensino-Serviço Comunidade, que depois, se a gente for pensar o IDA com o UNI, a gente tem aí a rede UNIDA, né, que é um projeto, diria que é mais que um projeto, mas é uma modo de organização onde os indivíduos, que não é uma OS, né, é um modo de organização de coletivos, de gestão de coletivos, para a produção de saúde, né, a produção do processo de saúde, bem interessante também. Quem não conhece a Rede Unida, por favor, acesse essas plataformas e conheça um pouco mais dos projetos. E a partir da década de 2000, a gente tem as rupturas do currículo mínimo para uma organização dos cursos a partir das diretrizes curriculares nacionais voltadas para o sistema de saúde. E aí tem uma especificidade, cada curso vai construir a sua maneira de escrita, ou de concepção, imagem, objetivo, né? Estou falando rápido aqui. Depois dá para acelerar, inclusive, ainda mais, né? Bom, e isso vai interferir de maneira forte na organização dos currículos ou dos projetos políticos pedagógicos dos cursos da área da saúde. Então, o que temos hoje? A gente tem então, uma hegemonia da atenção hospitalar, das especialidades, um modelo curativo em saúde, ensino em saúde, uma educação marcada por uma ciência das doenças, um corpo entendido como território da evolução das doenças, uma clínica voltada para o método experimental, né, para recuperar supostas ideias da normalidade dos órgãos, né, uma precoce especialização e super especialização, né, isso talvez fique mais nítido na medicina, nas residências, embora a gente também tenha residências em outras áreas multiprofissionais. Utilização excessiva de tecnologias, então, tecnologias duras, vamos dizer, usando a expressão do Merri, ou leve duras,
com equipamentos de apoio diagnóstico e terapêuticos e intervenções invasivas e hiperutilização de medicamentos. É o que temos hoje numa realidade, resumidamente, do nosso cenário de saúde e de ensino. Bom, o que deveríamos, né, o que gostaríamos de ter era um conjunto de uma formação transversal que se dá em projetos comuns, coletivos, que possam ser estruturados com práticas intercursoras, então uma disciplina, um módulo que possa ser ocupado por diferentes, vamos dizer assim, cursos, né, que haja de fato integração entre a farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, odontologia, entre outros, num conjunto que possa demarcar a interconexão, a interdisciplinaridade, as trocas que se estabelecem para que isso possa extrapolar o que se tem dado dos conjuntos já cristalizados dos conhecimentos, as caixinhas dos conhecimentos. Conhecer um pouco o que o outro pode fazer, o que aquele outro pode me auxiliar, para tentar extrapolar o que a gente conhece dentro do nosso campo específico. Então, estabelecer, então, essas permeabilidades, né? Tanto na docência, pesquisa e extensão, incentivando sempre algo que seja de troca multi. E isso também sem ignorar a questão da interface com as áreas sociais e as humanidades. Bom, é importante dizer que esse conjunto de saberes profissionais de saúde coletiva, ele tenta descrever, avaliar e inovar nas realidades epidemiológicas, sociais de gestão e saúde, mas que isso não é uma tarefa fácil, pelo contrário, né? Bom, daria para dizer que a gente tem algumas experiências inovadoras, como, por exemplo, a formação de um curso bacharel em saúde coletiva, eu considero como uma inovação importante, uma aposta de olhar para a nossa realidade de um modo ampliado. A gente tem autores e experiências que tentam deslocar esse olhar sobre as interferências de uma clínica ampliada, de uma perspectiva que interrogue ou problematize a realidade, ao invés de tamponar, ao invés de tentar resolver de maneira artificial ou externa aquilo que é um problema social e, portanto, interfere na vida e na saúde das pessoas. Ensinar o cuidado em ato, ele não se dá numa aula, 2, 20 aulas, né? É o que também cita o próprio texto. Isso se dá nas relações, isso se dá no encontro. É preciso se entregar para o encontro para poder ensinar e aprender a cuidar como ato. A gente ainda tem uma organização profissional de ensino e trabalho que coloca os sujeitos como coadjuvantes, não como protagonistas. Se a gente for pensar no Sistema Único de Saúde, o SUS, a gente olha para os usuários de um lugar muito inferiorizado, como se eles não pudessem ser protagonistas, detentores do saber de si. E, inclusive, isso acaba acontecendo que eles mesmos se colocam nesse lugar, esperando uma resposta, um saber que vem do outro, não de si mesmo, a construção de algo que seja protagonizado por eles mesmos na alteração da sua própria organização social. A gente tem uma compreensão que o corpo é algo mecânico, né? O corpo máquina, e a gente precisa construir uma narrativa do corpo que seja distinta, que valorize as emoções, as vivências, porque é isso que também faz parte de ser alguém, né? Desconsiderar uma parte importante do que é ser sujeito, um indivíduo. Extrapolar a ideia de uma assistência à doença, então, para uma concepção de cuidado integral, de uma nosologia médica para as necessidades da população e do tratamento e reabilitação para a concepção da integralidade. Tem uma frase que eu achei emblemática no tratado do Cecim e da Iara Carvalho, que fala: não somos formados para mudar, somos educados para conversar, manter, estabilizar e assentar. E acho que a provocação é essa, assim, acho que o que a gente pode fazer para desestabilizar? Porque acho que estabilidade ou estabilizar as relações, o cuidado, o modo de pensar a saúde, ele cristaliza, então precisamos mudar isso de uma maneira ou de outra. E essa exposição aqui é um pouco provocativa para isso. Como é que a gente pode mudar? Como é que a gente pode alterar nossas realidades?
Eu tenho algumas pistas, eu considero que elas podem, a partir de vivências, às vezes vivências exitosas e outras nem tão exitosas, né? A gente também aprende com as não exitosas. Mas é isso, precisamos valorizar uma formação que proponha transformações, né? Eu gosto sempre de citar alguns filmes, que eu acho que filmes, livros, nesse caso agora eu citei filmes, que são também outras janelas que se abrem para a gente pensar a perspectiva da educação. Naturalmente, esses três filmes aqui, dois internacionais e um nacional, eles não são sobre educação e saúde especificamente, mas eles despertam a reflexão sobre o que é educação. Tá aí, Escritores da Liberdade, Capitão Fantástico e Tarja Branca. Universos distintos, mas que falam também como é que aprendemos e nos a, aprisionamos em algumas coisas ou fazemos essas rupturas. Sugestão para vocês assistirem. Essas aqui são, então, as referências que eu citei no início, mostrei os livros, está aqui na, nas referências, para quem tiver interesse de consultar. Eu me coloco à disposição para, enfim, questionamentos, colocações. Meu e-mail é carlosgarciajunior@hotmail.com e eu espero que, de alguma maneira, esse encontro possa servir para abrir outros encontros. No mais, era isso. Desejo um grande abraço para todos e todas. Até a próxima. Até mais.